Vamos lá, vamos seguindo aqui no Morning Show. Enquanto parte do mundo quer acabar com as polêmicas, tem gente que, olha, dá um duro danado pra jogar mais lenha nessa fogueira aí. Isso nem sempre é ruim não, viu? Quando o assunto é história, por exemplo, as discussões acaloradas e as controvérsias podem ser positivas sim, afinal é assim que se explora o mundo do conhecimento. Os nossos convidados de hoje estão à frente de um projeto muito bacana que vai provavelmente causar desconforto e tirar aí os espectadores do piloto automático. Estreia amanhã às 9h45 da noite no canal History a série Guia Politicamente Incorreto, baseado no best-seller do jornalista Leandro Narlock e apresentada pelo youtuber Felipe Castanhari. Narlock e Castanhari, sejam bem-vindos ao Morning Show, eles estão aqui com a gente, como anunciado no começo do programa. Sejam bem-vindos, muito bom tê-los aqui. Obrigado, gente, um prazer estar nesse programa. Eu sempre assisto no carro, quando tô dirigindo, claro, né? Estacionado. Prazer estar aqui. E o cara já começa politicamente incorreto, né? Seja bem-vindo, Felipe, você também, cara. Fala, prazer, galera. Legal estar aqui. Também sou bastante fã do programa. Eu gosto muito de rádio. Eu escuto rádio em vários momentos do meu dia. É uma coisa que eu gosto bastante. Então é sempre legal estar fazendo parte de algum programa que eu escuto. Obrigado pelo prestígio aí. Bom, eu pergunto, a primeira coisa é o seguinte, eu tô certo no que eu disse aí, a série vai, ao debater acontecimentos históricos controversos aí, vai causar esse desconforto intelectual, digamos assim, no telespectador? Acho que sim, já tá, na verdade, nem bem começou e o pessoal já tá ali no Facebook, nas famosas redes sociais, já tá descendo a lenha na gente. Mas é isso, né? Hoje, o ambiente hoje tá essa fogueira toda, né? Essas faíscas, qualquer coisa, as pessoas explodem e essa série é mais gasolina para isso, né? É claro que ela é um pouco diferente do livro. No livro eu faço afirmações baseadas em historiadores. Na série a gente mostra também pessoas que me acham um idiota, entendeu? Que são contra minhas opiniões, até talvez por uma preocupação institucional do canal, de parecer neutro. Mas para mim isso ficou muito melhor, né? Acho que a gente não pode ter medo de debater, então todas as opiniões estão ali, a favor do que eu digo e contra também. E essa apuração dos episódios, Narlock, como é que ela é feita, né? Vocês procuraram consultar outras fontes? Você falou que tem pessoas que também estão lá para te odiar, né? E para te contradizer ali. Como é que foram feitas essas opiniões, digamos, contraditórias ao que se afirma ali? Olha, a gente falou com mais de 50 pessoas, né? O Estúdio Fly, a produtora, eles falaram com gente que, como a gente fala de muitos assuntos, sobre Santos Dumont, sobre escravidão, sobre índio, sobre ditadura militar, então a gente falou com ex-guerrilheiros, com o filho do Vladimir Herzog, por exemplo, e com grandes historiadores, com a Lídia Schwartz, com o Laurentino Gomes. Acho que a gente falou com todo mundo, né? O produtor, o Matheus Ruas, ele ficou muito satisfeito. A gente foi para os Estados Unidos, eu falei com descendentes dos irmãos Wright, por exemplo, sobre o Santos Dumont e por aí vai. Chegamos lá. Vamos chegar nisso aí, porque isso aí já deixou a gente aqui... Eu fiquei desconfortável, confesso a você. Eu queria saber, o Felipe que acompanha, quem assiste o canal dele no YouTube Nostalgia, sabe que um dos trunfos do canal é a edição, que é super legal, as animações, isso vai ser uma característica também da série. Vai. A linguagem da série, ela tá bem internet, digamos assim. É uma linguagem rápida, a edição é rápida, não é uma coisa mais parada, como costuma ser alguns documentários do History Channel. Então, ele tem uma linguagem nova, que condiz muito com o que eu faço no YouTube. Então, em termos de dinamismo, acho que a galera que gosta do que eu faço no YouTube vai gostar muito da linguagem que está na televisão. A gente viu uma prévia, para ser bem sincero, nem parece que foi feito para televisão. Eu achei isso muito legal. É uma evolução no tipo de linguagem de documentário. Eu achei uma linguagem nova, eu nunca tinha visto esse tipo de edição, como eles fizeram. Eles fizeram muito bem. Então, eu estou fazendo um papel bem do apresentador. Eu sou um fio condutor para as polêmicas. Eu sou um fio condutor das polêmicas. Normalmente eu tento ser um pouco mais polêmico, não ser polêmico, ser um pouco mais neutro. Claro, nem sempre dá. Às vezes você acaba dando a sua visão também sobre... É isso que eu ia te perguntar, você coloca a tua opinião ali também em alguns episódios? No History, eu tentei ser o mais neutro possível. Na verdade, o roteiro já é uma coisa que já chegou... Foi um apresentador mesmo. Foi um apresentador. O roteiro já chegou pronto, a gente só validou as informações, mas eu sou mais um condutor mesmo. Eu não chego a dar a minha opinião pessoal sobre absolutamente nada na
série. Eu só sou o apresentador. A parte mais polêmica eu deixo pro Narlock e pros outros entrevistados. Tem muito entrevistado. Você é o isentão dessa série? Eu sou, cara, com muito orgulho. Eu sou o famoso isentão. Cara, você consegue. Eu sou o famoso... Eu tento, cara. Eu tento porque eu Parabéns, viu? A gente tá... Eu não acho que todo mundo tem que ser isentão. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que ter opinião. É importante debater política, é importante que cada um tenha o seu lado com respeito, tratar com respeito a opinião das pessoas que pensam diferente de você. Mas às vezes até eu tomo cuidado com isso, porque às vezes eu nem sou super especialista em algo que eu poderia estar opinando, então às vezes é melhor eu não opinar se eu não tenho o conhecimento necessário para dar uma opinião embasada. Você estava falando do isentão, e normalmente o que a gente vê são documentários ou séries que são muito mais isentonas, né, na apresentação de um fato histórico, ou pelo menos dão uma arredondada. Vocês jogaram faca para tudo quanto é lado, né? E aí vocês mostram alguns lados que talvez as pessoas não estão tão acostumadas, e é por isso que gera tanta polêmica. O que vocês acham desse outro tipo de material que chega pra gente normalmente, que chegou até agora pra gente mais quadrado? Eu lembro que quando eu trabalhei na Super Interessante, né, um dos meus primeiros trabalhos como jornalista, Pode falar. o meu chefe falava, olha, a gente não pode chutar cachorro morto, a gente não pode falar aquilo que as pessoas já sabem. Sim. Então, a ideia é sempre mostrar aquilo que o leitor ainda não sabe, né? Por exemplo, Tiradentes. Muita gente pergunta, por que você não falou sobre a Inconfidência Mineira, sobre Tiradentes? E a minha resposta é, olha, eu não sabia nada de diferente do que todo mundo já imagina sobre a Inconfidência Mineira. Então, me dei o direito de não falar sobre esse assunto, né? Mas, Narlock, a gente sabe de muita coisa errada, você acha? Você acha que, às vezes, essa coisa que é entregue pra gente vem... a gente acha que não tem viés, mas, de repente, tem, e a gente não tá sabendo de toda a história? Acho que sim, normalmente a gente tem uma visão meio de desenho animado ou de novelão mexicano da história, né? Às vezes até a gente consegue trocar, o mesmo roteiro ele serve para países diferentes. Você sempre tem lá um país que nasceu por exploração de uma grande potência, e algumas vítimas tentaram lutar contra essa grande potência, uma luta de classes adaptada, né? E isso às vezes é verdade, né? A gente teve muita humilhação, muito problema, muita exploração no Brasil, é verdade, mas a história é mais legal que isso, né? Por exemplo, o livro começa, o Guia da Politicamente Correta da História do Brasil começa mostrando que os jesuítas eles tinham um problema ao conter os índios, porque os índios eles queriam ir para as aldeias onde estavam os portugueses. Eles queriam desfrutar das novidades, queriam beber, e o contrário também acontecia, né? Os portugueses eles iam para as aldeias para beber fumo, como se falava, fumar, né? Vocês sabem que o cigarro ele nasceu em São Paulo, né? O primeiro carregamento de nicotina que chegou à Europa, ele saiu de um colonizador de São Paulo que levou para o Jean Nicot em Portugal, e daí vem o termo nicotina, né? E, quer dizer, na verdade a história tem muito mais convivência, tem muito mais assim, harmonia, e é muito mais interessante, né? Eu falo, por exemplo, talvez vocês cheguem nesse assunto depois, de escravos que depois de comprar a própria liberdade, eles compravam escravos para si próprios. Sim. O movimento negro às vezes fica falando, como que você pode falar uma coisa dessas? Mas na verdade isso é bonito. Você mostra que as pessoas não só apanhavam caladas, como muitos historiadores mostravam, mas elas conseguiam vencer o preconceito e comprar, vender, traçar estratégia, ser protagonista da sua própria vida. Essa, na verdade, é a grande novidade da história dos últimos 30 anos, né? Me parece que se não é exatamente bonito, é real. É real. Pelo menos real. Interessante. Vamos lá, quais são os episódios mais polêmicos na opinião de vocês? Eu, na abertura aqui do Morning Show... Eu tô curioso pra saber se o Santos Dumont não foi inventor então, do avião. Eu citei essa polêmica em torno do inventor do avião, cara. Agora você fica com essa história dos irmãos Wright, cara. Não foi, cara. Como é que é? O show do milhão tava errado também, lá, o cara. Porra. Mas é engraçado, porque na minha concepção isso já estava bem estabelecido, de que o Santos Dumont não foi o... Eu tô assustado. Mas depende. Isso não tira a importância do Santos Dumont na história do Brasil e da aviação. Segundo a série, ele foi um mão da porra. Ele foi um cara incrível, ele foi um grande inventor, ele foi um cara genial. O dirigível, o voo de galinha do 14 bis, pô. Ele só não inventou o avião. O avião, como a gente conhece, não foi inventado por ele, né? A galera não gostou, a claque aqui, ó. Quem que inventou o avião? A gente foi até Dayton, né, em Ohio, onde os irmãos Wright inventaram o avião, e falamos com todo mundo. Eu vi uma réplica do Flyer 3, e assim,
Se 1909, quando o Santos Dumont inventou o Demoselle, que era realmente o avião dele que voava, viesse antes de 1903 ou 1904, ele teria inventado avião. Mas 1909 não veio antes de 1905. Simples assim. assim. Matemática. Em 1905 teve um voo dos irmãos Wright que durou 40 minutos e só acabou porque acabou o combustível. Fazia curva. Um ano depois, o voo do Santos Dumont voou 220 metros, né? 6 metros de altura. Mas ele foi sim um grande inventor, um grande brasileiro, a gente tem Eu que vou se orgulhar. discordar. Tem que rever algumas A galera tá... A teoria da Mas, conspiração. ô Narlock, esse é o que mais gerou polêmica ou teve outros que Olha, repercutiram mais? Isso as pessoas costumam me odiar por causa disso. Cara. Vamos lá. Esses dias eu recebi 6 mil... Alguém falou, como que você pode falar isso? A pessoa teve 6 mil likes num comentário no Facebook. Foi... Mas eu entendo, a gente tá sentindo falta dos heróis brasileiros, então... Eu talvez. entendo a revolta, eu entendo. Mas acho que é meio coisa assim de país caipira, a gente ficar se agarrando de forma assim mitológica aos heróis, né? Dá sim pra gente respeitar. O Santos Dumont foi um grande cara, claro que foi, mas não inventou avião. Vamos lá, conta aí mais casos, polêmicos que... A gente ainda não teve a oportunidade de assistir todos os episódios completos, mas claramente acredito que um dos mais polêmicos vão ser o da escravidão e o da ditadura militar. Porque a ditadura é sempre um assunto muito polêmico, né? A ditadura e regime militar... Assim, No contexto ainda. o contexto... exatamente, ainda mais nesse momento. Eu acho que a série não poderia ter saído num momento tão bom. Apropriado. Tão apropriado para o debate. Eu acho que vai, como você falou, realmente a série é uma gasolina ali, e vai tacar fogo, e vai pegar fogo para todo lado. Mas é o que o Narlock falou, tem os dois lados da moeda, né? A gente, o History se preocupou bastante em não exibir só um ponto de vista. Então, a galera pode ficar tranquila. Então, enquanto tiver o Narlock falando que existiu, por exemplo, a Dita Branda, Não. vai ter a galera contra... A galera pode ficar tranquila. Fala, Tonholi. Tem uma pergunta que talvez vocês já tenham desmistificado ou não. Mas a questão é a seguinte, eu encontrei o Paulo Francis uma vez na vida, no elevador do Estadão. Aí levei um papo com ele e ele contou da origem do doce brigadeiro. Segundo ele, o brigadeiro Eduardo Gomes na revolta da Praia Vermelha, quando era tenente ainda, tomou um tiro na Benelux, vulgo Países Baixos, e perdeu uma das bolas. E quando ele foi candidato em 45 pela UDN... O pessoal chamava, o lema dele era brigadeiro é bonito e é solteiro. A oposição, o PSD, chamava ele de capão bonito. E botavam baianas para vender aquele doce nos comícios dele, alegando que brigadeiro não leva ovos na receita. Lembrando que ele teria perdido um ovo no tiroteio. Meu Deus. Pergunta, mito ou realidade? A galera que fosse realidade. Eu voto realidade. Sensacional. Essa é daquelas histórias que não importa se é verdade ou não, entendeu? Que importa é isso aqui, boa. né? Vamos usar ela, mesmo se não for verdade. Tendo vamos achar usar. pelo em ovo, hein, Tonholi? A história da feijoada que a gente conta, eu falo no livro que não é verdade que os escravos criaram a feijoada com os restos da senzala. Mas, na verdade, essa história é tão bonita, tão cinematográfica, que até eu tô Deixa ela. acreditar nela. Deixa ela. Qual que é? Não é verdade? Não é verdade. Na verdade, a feijoada ela é um prato europeu, né? Você tem uma tradição de misturar grãos com carnes, que vem lá do caçulê. Mas não era Caçulê. Você tem caçulê. a favada asturiana. Mas vamos fingir que isso não é verdade, vamos continuar acreditando. Ô, Narlock, você tá dizer- matando o fanismo do nosso Vini Só aqui, sobrou o cara. Pelé, é isso? Não sei. A gente se orgulhar. Só sobrou o Pelé. Fala, E Vini. os historiadores, o timaço de historiadores que vocês reuniram aí, né? O Laurentino, a Mari Del Eduardo Fiore, Bueno, né? Eduardo Bueno. Como que foi a utilização deles aí na série? Foi ótimo. O Laurentino deu uma ajuda muito boa. Ele está escrevendo sobre escravidão agora e concordou com todas as teses que a gente levantou sobre o começo da escravidão, né? Que a escravidão o começo dela é muito legal, da escravidão europeia, porque ela já existia na África muito tempo antes dos portugueses chegarem, né? Todos nós aqui, quem está assistindo, somos descendentes tanto de escravos quanto de descendentes de escravos, né? A escravidão ela foi comum na antiguidade, em todos os países, e quando os europeus chegaram na África, eles meio que desviaram as rotas que iam para o Saara de escravos
desviaram para o Atlântico. Ô, Narlock, o teu livro, Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, que fez você trocar o seu Gol 1.0 no Mustang, tamanha a venda que teve, me conta o seguinte, como é que você montou? Você tinha teses e pegou fontes para confirmarem as suas teses, ou foi o contrário? Como é que foi o negócio? Talvez eu tenha feito isso, que não é um exercício muito bom, confesso. Mas não, eu tive a ideia em 2004, e daí até 2009 eu fiquei coletando material. Por exemplo, saiu um livro sobre aquela Elsa, que foi uma menina que o Luiz Carlos Prestes mandou executar, né? Um livro do Sérgio Rodrigues, excelente livro. Então já coletei esse material. Eu fui aos poucos coletando material que me aparecia, né? Como editor de revista, muita coisa aparece. Mas a maioria foi coisas que eu fui lendo. Falei, opa, isso aqui é bom, isso aqui é o que as pessoas não sabem. O material que vocês reuniram, vocês acham que seria muito rico de, por exemplo, colocar dentro de uma sala de aula? Ser dado como material didático para alunos, por exemplo? Eu acho que é legal. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a história do Brasil no meu canal, que chama 500 anos em uma hora, em que eu tento contar a longa história do Brasil em uma hora, passando pelos períodos mais importantes. E a gente teve uma dificuldade grande nesse vídeo com a pesquisa, porque material de insert, a gente não achava coisa atual, não tinha. Eram só coisas antigas que você percebia pela narração, assim, que era uma coisa bem antiga, aqueles dubladores clássicos da Sessão da Tarde narrando o negócio, alguns apresentados pela Regina Casé, aquela coisa antiga mesmo. E a gente teve que fazer um puta trabalho de motion graphics para substituir muitos desses materiais para o vídeo ficar interessante. Então, a gente realmente percebeu que material sobre a história do Brasil novo realmente não tem. Então, eu acho que, como esse foi produzido com cuidado e com um carinho mesmo muito grande, dá para perceber que em cada detalhe do trabalho tem um carinho por parte da produtora, por todo mundo que está envolvido. Então, eu acho que é válido exibir em sala de aula, e eu acho que muito professor vai, até mesmo para criar o debate entre os alunos. Sim. O nosso papo hoje aqui no Morning Show é com o jornalista Leandro Narlock e com o youtuber Felipe Castanhari, eles que estão à frente de um programa que estreia amanhã no History Channel, a partir das 9h45, que é o Guia Politicamente Incorreto. A gente já volta nesse papo, agora 11 em ponto, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning dessa sexta-feira, hoje recebendo o jornalista Leandro Narlock e o youtuber Felipe Castanhari, falando sobre o Guia do Politicamente Incorreto, que ganha as telas da TV no canal History Channel a partir de amanhã, 15 para as 10 da noite. Vamos lá. Castanhari, você falou um pouco aqui, né, da maneira surpreendente como o programa é abordado na mídia televisão, né, sendo que você é um cara, digamos, consagrado na plataforma no YouTube e tal, e que isso é um ganho. De que maneira o programa, o teu programa, né, o teu canal no YouTube influencia a maneira de chegar nessa estética, nesse formato que vocês vão apresentar a partir de amanhã no programa, na série, né, o Guia do Politicamente Incorreto? Eu acho que na linguagem da apresentação, é lógico, ele tem uma construção de formato de documentário, só que eu acho que o que muda um pouco esse tom é a maneira com que eu apresento, que é justamente igual a maneira que eu faço na internet, que é descontraído, é para ser descontraído mesmo. Eu tento pegar assuntos sérios e às vezes apresentar de uma maneira mais tranquila, mais despojada, para não ficar chato, entendeu? Então, acho que o que eu consegui trazer pro Guia Politicamente Correto foi justamente a maneira com que eu apresento, essa maneira um pouco mais despojada. Acho que nisso eu consegui dar o meu toque. Agora o resto é magia do Matheus, do pessoal lá que fizeram um grande trabalho. Você falou que um dos episódios que vai causar mais polêmica é a questão da ditadura, né? No seu canal você teve um problema com a ditadura na Venezuela, né? Quando você foi falar sobre o que está acontecendo na Venezuela, você teve até que tirar o vídeo do YouTube, foi isso? Não é que eu tive um problema, na verdade a gente se apressou
para fazer um vídeo do dia pra noite, porque o assunto estava em pauta, e acabou que a gente fez muito rápido, não deu tempo de apurar todos os lados, eu não consegui pesquisar a respeito de tudo, o meu consultor também não teve tempo para fazer isso direito, e o vídeo ficou muito incompleto, até mesmo errado em alguns pontos. Então, eu falei, quando a gente postou e viu que tinha realmente muita coisa errada, eu falei, não, vou tirar, não é responsável da minha parte deixar um material que eu tô vendo que tá incompleto. E por isso eu tirei, mas foi a única vez que isso aconteceu, porque normalmente a gente tem tempo para fazer e a gente consegue, com esse tempo, pesquisar direitinho. Eu tenho consultor, historiador. Apurar. A gente apura e eu também, eu não sou especialista em tudo, então às vezes eu acabo consultando pessoas que são especialistas em determinados temas, relações internacionais, às vezes historiadores, para ajudar com isso. No caso do vídeo da Venezuela, pela questão de ter sido feito do dia pra noite, realmente o vídeo não ficou legal, eu resolvi tirar. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu e com certeza vai ser a última também. Eu percebi que não adianta fazer as coisas correndo, que às vezes causa esse tipo de coisa. E como é que vocês lidam com haters do YouTube? Você deixa o comentário lá, apaga... Quando vem muito forte. Posso ser sincero? A tendência é eu não ler mesmo, assim. Eu realmente eu não tô lendo. Porque pelo que eu consigo perceber nesses 6 anos de experiência no YouTube, a minha realidade é aquilo que eu tô enxergando. Então, não adianta eu ficar lendo nego me xingando, porque isso não vai fazer eu mudar minha opinião sobre determinados assuntos, isso não vai fazer eu evoluir com o meu trabalho. Críticas, sim, eu leio bastante crítica e acho importante que eu leia as críticas, até mesmo para ver outros pontos de vista. Agora, hater, propriamente dito, o cara que só vai lá e xinga e que me odeia, eu não leio, cara, eu tenho um filtro gigantesco no YouTube para 1000 palavras que vai filtrar muito o que vai chegar em mim. Então, o xingamento normalmente tende a não chegar em mim, em todas as minhas redes sociais. Eventualmente chega. E quando chega, é lógico, não é legal. Ninguém gosta de ler algo a seu respeito negativo, um xingamento, uma ofensa. Mas eu tento ficar o mais afastado disso, porque não acrescenta absolutamente nada. Ô Castanhari, os historiadores puristas torcem o nariz até para grandes jornalistas que, entre aspas, se aventuram a falar sobre história, né? Caso do próprio Narlock, Eduardo Bueno, Laurentino Gomes. Entre os seus haters estão historiadores? Eu nunca vi algum historiador muito conhecido, muito gabaritado, falar muito mal de mim. Felipe Neto. Oi? Só o Felipe Neto. É um historiador maravilhoso. Mas eu não sei se o Felipe Neto tem gabarito, né, pra falar de história. Mas aí o cara pode rebater, nem você. Realmente, eu não sou historiador, mas eu contrato um historiador pra me ajudar com isso. Sabe o que eu queria saber? A gente tá usando uma hashtag hoje, que é hashtag Me Liga. Né? E aí tem muita gente pedindo para ligar para falar verdades e tal. Eu queria saber do Narlock, quem que ele gostaria que ligasse para ele para esclarecer algum ponto que ainda é nebuloso. Boa, assim. Como assim? Do passado. Alguma coisa que você fala, putz, isso aqui da história. Não achei Queria resposta. falar com esse cara para saber melhor o que aconteceu, sabe? Porque tá meio nebuloso ainda. Ai, que pergunta assim, né? É baseado que o Aécio liga pro Gilmar pra saber umas coisas, né? Pra dar uns passos, né? É baseado nisso. O Pedro Álvares Cabral, né? Podia me ligar, podia dar uma ligada e falar como é que tá a viagem, ia ser bom. Ô Narlock, vamos lá, a gente até abordou essa questão no programa hoje, no início do Morning Show. Você que é um especialista em, digamos, desmistificar aí coisas e por extensão polêmicas também, você escreveu um artigo sobre a portaria que a gente trouxe o assunto hoje no Morning Show do Temer a respeito do trabalho escravo aí, né? Há algo a ser desmistificado, na tua opinião, sobre essa portaria? Acho que sim, acho que na verdade uma grande fake news que a gente tem no Brasil hoje são boa parte dessas notícias de trabalho análogo à escravidão. Eu escrevi o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira também, fiquei uns 6 meses apurando essa história, e o que acontece é o seguinte, no mundo todo, o mundo todo segue a definição da OIT, a Convenção 29 da OIT, que fala, olha, para você ter trabalho escravo, você precisa ter uma restrição de liberdade, ou uma ameaça. Tem que ter um trabalho não voluntário. Por exemplo, uma retenção de documento, ou então se a pessoa trabalha num lugar muito deslocado, que ela precisa de um transporte do patrão para sair de lá, isso é escravidão. No Brasil, o Código Penal ele fala também em condições degradantes.
O problema é que ninguém sabe exatamente... Jornada excessiva. E jornada exaustiva. Exaustiva. O problema é que ninguém sabe exatamente o que é isso. Então você tem casos dos mais alucinados em relação a isso, né? Você tem, por exemplo, tem casos de... Em Minas Gerais tinha um auditor fiscal do trabalho, que ele tinha uns casos muito malucos. Até os relatórios deles pareciam, assim, trechos de Marx e tal. E que ele pega gente que ganhava R$5.000 por mês, só que não tinha carteira assinada, e fala, não tem carteira assinada, é escravo. Tinha um cara que ganhava eles ganhavam férias, 13º, mas como no alojamento o beliche estava muito perto um do outro, é escravidão. Isso, claro, que é um trabalho ruim. É claro que a gente não pode concordar com esse trabalho degradante, a gente tem que torcer para que isso melhore. Mas não é muito longe de escravidão. O que eu acho que existe muito um sensacionalismo. As pessoas usam o termo escravidão, trabalho para ganhar fundo, para ganhar financiamento. Sobre a portaria, o que tem a criticar é que ela surgiu num momento ruim, né? Tá muito claro que ela foi aí uma moeda de troca com os ruralistas e tal. Eu acho que é uma exigência legítima dos ruralistas que se faça essa diferenciação. Pode acontecer, por exemplo, se você reformar uma casa na praia, os pedreiros forem morar lá, e eles falaram, a gente vai pegar aquele quartinho dos fundos para alojar enquanto a gente faz a reforma, você pode ser considerado escravista por causa disso. É um absurdo que a gente vê hoje nesses casos. Mas, então, quer dizer, você precisa dar alguma segurança para as pessoas poderem trabalhar, né? Se uma loja de roupa, uma grife, vier produzir no Brasil, de repente ela vai ter toda a imagem internacional dela manchada por uma acusação falsa. Tem, assim, os mesmos ativistas admitem que não chega a 10 os casos de denúncias que acabaram em condenações criminais, né? Então, quer dizer, você mancha a imagem de várias empresas e 5 anos depois as empresas são inocentadas. Mas é um assunto que inevitavelmente gera essa questão, é um assunto delicado. Foram vários os peruanos, bolivianos, coreanos, enfim, que foram pegos aqui em São Paulo, em situações, em verdadeiros amontoados. Quando você pega e dificulta, flexibiliza essa aferição, por exemplo, que agora você tem que ter junto ao auditor, né, do trabalho, um policial junto. Quando você flexibiliza essas coisas, frente à realidade que a gente sabe, quer dizer, o poder do dinheiro sobre as pessoas, quer dizer, é bem... meio sempre 880, né? É muito complicado, eu acho. Qualquer coisa que vá no sentido de você... eu acho que a justiça tem que ser feita para os dois lados, mas quando você tende a decidir pelo poder baseado na questão financeira, pelo poder financeiro, quer dizer, você enfraquece o outro lado, o lado mais frágil, né? Não sei. Eu entrevistei bolivianos aqui, eu lembro que um deles falou, olha, parem de dizer que a gente é escravo. O boliviano quer vir para cá, o cara não quer desfrutar, não quer trabalhar 8 horas, ele quer trabalhar 12 horas, ele mora na própria fábrica porque ele quer economizar aluguel, quer juntar um dinheiro por 6 meses e voltar para Bolívia. Eu conheci o pessoal da BVTEX. Mas será que não tem que alguém, desculpa te interromper, dizer para esse cara, falar, amigo, olha, tudo bem, você está querendo se submeter a uma situação que é degradante, nem você sabe, você está querendo a qualquer custo realizar um sonho mínimo, né? Em função de alguém que está aí, possivelmente aproveitando de você, dessa tua situação, para te manter aqui, né? Mas é que você tá meio impondo valores da elite, ou nossos valores, para essas pessoas, entendeu? O que eu questiono é a questão, prevalece o poder do dinheiro sobre quem precisa dele e se submete a coisas que nem sabe que são submetidas, né, muitas vezes. É complicado, mas só para terminar, as fabricantes nacionais, aí as grandes marcas de shopping, elas fizeram um acordo e todas as terceirizadas delas têm carteira assinada, tá tudo certo. Daí eu perguntei para o presidente da BVTEX, o que acontece com os bolivianos? Ele falou, olha, eles acabam saindo, eles não querem carteira assinada, eles não querem nada disso. À medida que você oficializa, que você torna o emprego formal, o número de imigrantes cai, ou seja, você está meio que fechando uma oportunidade para essas pessoas. É uma questão difícil, né? Eu entendo que ela é bem complicada. Quer mudar de tema? O Brasil, depois da Revolução de 64, matou 434 pessoas e em sua ditadura a Argentina matou 30 mil. Comparando os números da Argentina com o do Brasil, ou seja, 30 mil contra 434, a Folha de São Paulo fez aquele famoso editorial de que nós tivemos uma ditadura branda, a dita branda. Pergunta, o Brasil teve ou não teve ditadura? Não, pois a gente perguntou pro filho do Vladimir Herzog isso, né? O Brasil teve uma ditadura branda? E ele respondeu, você tá perguntando para mim isso?
Eu acho assim, você está certo. É difícil achar uma ditadura no século XX que matou menos que a do Brasil. Mas basta uma morte por motivo político para se configurar uma ditadura. Então, quer dizer, teve 480 mortes, foi muito menos que a Argentina, mas mesmo assim é um absurdo. É claro que a gente teve uma ditadura, né? Porque a questão do assassino, que assassina arrancando o olho e o outro que faz um corte na jugular. Exatamente. Quer dizer, os dois são assassinos, né? Ed, tem uma pergunta bem legal aqui, que é do Gomes no Twitter. Pergunta para o Narlock o seguinte: quando é que sai o guia do politicamente incorreto sobre as religiões? Olha que assunto a ser explorado. Você não pensou nisso ainda? Não, eu já fiz muitos guias, eu virei um Romero Brito da não ficção. Agora, mas a editora está pensando com outro autor. Olha, legal. Eu quero agradecer aqui a presença no Morning Show do jornalista Leandro Narlock e do youtuber Felipe Castanhari.